Deus tem nos concedido o privilégio de estudar este salmo nestes últimos domingos. E eu entendo, meus irmãos, que aqui está provavelmente uma das orações mais preciosas, um constrangimento imenso de alma, quando Davi, diante de Deus, confessa o seu bárbaro pecado e recebe da parte de Deus a convicção plena de que ele fora perdoado. Além de ouvir da boca de Natã esta certeza do perdão de Deus, este salmo nos mostra claramente o desejo mais sincero do coração de Davi de encontrar esta convicção em sua própria alma. Não somente os seus ouvidos ouvirem isto, mas dele encontrar isto dentro do seu próprio coração. Várias noções são apresentadas aqui que são verdadeiros princípios espirituais para que nós mesmos possamos fazer um check-up de nossa vida diante de Deus e analisarmos com toda sinceridade de coração se porventura já encontramos este tipo de arrependimento que é aqui descrito. Nós já temos falado, meus irmãos, o fato de que a confissão de Davi revela que, ainda que nosso pecado possa atingir outras pessoas, o fato é que todos os nossos pecados, sejam eles quais forem, acima de tudo, ofendem a Deus. Não é que Davi não tenha percebido que ele havia cometido um pecado contra várias pessoas, mas ele percebeu mais do que isto. E ele então confessa: contra ti somente eu fiz o que é mal perante os teus olhos. E ele agora coloca diante de Deus esta verdade, que ele admite que Deus, se porventura julgá-lo da forma mais gravosa possível pelo pecado que ele havia cometido, Deus estaria justificado de fazer com Davi o que Deus bem entendesse. Entre as coisas que nós observamos, as realidades espirituais que nos ajudam a você compreender se porventura nós também já temos experimentado o verdadeiro arrependimento, uma delas que foi colocada na manhã deste domingo é que a certeza do perdão desobstrui a nossa boca. Quando nós temos a convicção plena de que Deus perdoou os nossos pecados, então a nossa boca canta louvores a Deus. E por isso, meus irmãos, do outro lado da moeda, nós aprendemos na manhã deste domingo que o pecado, por outro lado, fecha a nossa boca. A misericórdia de Deus, a sua compaixão, a sua graça perdoadora desobstrui. Mas a convicção do pecado dentro de nós, o pecado não confessado, fecha a nossa boca. Ouvimos, meus irmãos, o fato de que efetivamente a boca de Davi não estava cerrada. Muitas coisas ele falou neste período, enquanto cometeu o seu pecado, até este momento de sua confissão incondicional. Ele falou muitas coisas, mas certamente nada do que ele falou até então pôde efetivamente ser contado como alguma coisa que tivesse permanência. E é assim que acontece conosco, meus irmãos. Muitas vezes o nosso testemunho é assim tão insignificante, vazio e tolo,
nós não temos sequer coragem de falar das coisas da graça de Deus, do Evangelho de Deus, da sua palavra, porque nós estamos tão comprometidos com situações pecaminosas que não temos coragem, estamos comprometidos. E por essa razão, então, ainda que tenhamos um senso de justiça dentro de nós, como teve Davi, na verdade, nós não temos coragem para falar a respeito das coisas de Deus, visto que nós estamos, então, nesta situação em que os nossos lábios estão cerrados. O fato é que Davi, ao fazer esta declaração, ele está dizendo que não é ele propriamente que vai abrir os lábios, mas ele tem a esperança de que Deus abra os seus lábios. Você se lembra como Davi abordou, ou como Natã abordou a Davi? Contando a Davi uma história de um homem que possuía muitas ovelhas, um homem rico, poderoso, que havia um outro homem pobre, que só tinha uma cordeirinha criada com todo amor, como se fosse uma espécie assim de animal de estimação, parte da casa. Pois aquele homem poderoso, rico, bruto, inconsequente, toma esta cordeirinha e a mata para fazer um banquete regado a bebida com seus amigos. Davi, quando ouve esta história da boca de Natã, ele simplesmente, imediatamente se manifesta, pronto a expressar o seu mais indignado julgamento. O veredito desse rei, do rei Davi, foi rápido. Davi pulou de um site em seu discurso, mostrando um senso de profunda justiça. Olha firme, profundamente nos olhos de Natã. Ele diz: este homem deve ser morto. Você se lembra da história? Natã olha vagarosamente e profundamente nos olhos de Davi e diz: Davi, este homem é você. Eu tenho a impressão, meus irmãos, que a palavra do profeta Natã a Davi foi uma palavra simplesmente devastadora. Podemos imaginar como Davi esfriou a sua pele. O seu coração desquempaçou, suou frio, parte a sua boca até então falastrona, emudeceu. Silêncio, minutos, talvez, meus irmãos, horas. E Natã, ali, servo de Deus Altíssimo, que permanece ali presente perante a face do rei Davi para sustentar este homem que agora está em queda fatal. Natã, esperando o agir de Deus na vida de Davi. Porquanto esta palavra que o profeta Natã acaba de dizer a Davi foi como uma seta que atingiu diretamente a sua consciência.
o dedo que apontava para os outros. O mesmo dedo, literalmente, aponta de volta para Davi. E aquele dedo, meus irmãos, revela: estou em pecado. Mas, meus irmãos, percebam, é assim que nós somos. Essa história, meus irmãos, é um espelho que revela a nós mesmos, conta a nossa própria história, é a nossa biografia. Quando estamos em pecado, meus irmãos, costumeiramente, nós somos prontos a julgar os outros. Somos críticos. Falamos a respeito dos outros em silêncio. Incenso deslumbramento se levanta dentro de nós e, via de regra, nós somos impiedosos. Via de regra, aquilo que acusamos os outros, fazemos-nos condenáveis a nós mesmos. Eu tenho visto pessoas impiedosas julgando outros de maneira rigorosa e quando menos se espera. Irmãos, nós somos culpados também. E precisamos da mesma compaixão que, via de regra, nós negamos aos outros. Estes versos, portanto, nos mostram com clareza meridiana que somente Deus pode abrir os nossos lábios para falar da forma como Davi falou, e ao mesmo tempo, meus irmãos, fechar os nossos lábios como Davi anteriormente falava. E aqui está um princípio espiritual que nós precisamos examinar para ver se encontramos esse princípio na nossa própria vida. O verdadeiro arrependimento nos torna prudentes no falar. E eu entendo, meus irmãos, que somente Deus pode controlar os nossos lábios. E quando você encontra uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus, a graça transformadora de Deus agindo na vida daquela pessoa, você encontra uma pessoa que fala com prudência, com sabedoria, com misericórdia, com compaixão, com bondade, com graça. Porque a mesma compaixão que esta pessoa foi de agora, esta compaixão se transforma numa fonte a jorrar para a vida de outras pessoas. Quem é alvo de compaixão se torna compassivo. Quem é alvo de misericórdia se torna misericordioso. E eu creio, meus irmãos, que se não for esta a nossa oração mais candente, mais profunda de nossa alma, revelando o nosso desejo mais sincero, o desejo do nosso coração, então eu tenho a impressão de que não haverá esperança para nós. Essa oração a Deus, abre os meus lábios, torna os meus lábios desobstruídos, liberta os meus lábios para exaltar a tua justiça, para manifestar e para declarar livremente os teus louvores. E aí então vem a pergunta que nos interessa responder na noite deste dia. Afinal de contas, como é que Deus haverá de fazer isto em nós e através de nós?
Primeiramente, colocando em sua mente como Deus, somente Deus, perdoou os seus pecados. E eu creio, meus irmãos, que os versículos subsequentes nos ajudam a responder a esta pergunta. O verso de número 16 nos coloca esta realidade de forma negativa, dizendo o seguinte: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Em outras palavras, sacrifícios de animais mortos não resolvem. Ou melhor, jamais podemos comprar a Deus. Jamais podemos manipular a Deus e obter de Deus favores que, porventura, venhamos nós a imaginar comprar. Jamais poderemos fazer algo de nós mesmos para resolver este problema insolúvel de nossa parte. E, na verdade, meus irmãos, nós não podemos fazer nada, absolutamente nada. Isso é coisa que somente Deus pode fazer. Não há nada que você possa dar a Deus, de tal maneira que Ele retribua a você em perdão. Em outras palavras, preste bem atenção, porque esta é a religiosidade da grande maioria das pessoas. Você jamais poderá comprar o perdão de Deus. E foi isso que estabeleceu Davi aqui, colocando, inspirado por Deus, este princípio espiritual. Não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos quanto ao nosso pecado. Irmãos, precisamos chegar a esta realidade. Não há absolutamente nada que possamos fazer de tal maneira a obtermos o perdão da parte de Deus. E eu insisto, não há absolutamente nada que você porventura possa fazer para merecer o perdão de Deus. Tem gente que pensa assim: tem uma igreja. Eu estou, nesse momento, deprimido, fixando, cantando no coral. Eu preciso aprender a fazer algumas orações bonitas. Quem sabe eu ser um estudioso, um erudito em teologia. Tem gente que pensa que pode comprar a Deus com dízimos, ofertas. Se é isto que você pensa a respeito de Deus, você está mortalmente errado, completamente equivocado. Tem muita gente que faz assim. Sabe que está em pecado. Então, quer comprar o favor de Deus, vindo assim algumas vezes à igreja. Quem sabe Deus vai olhar para mim e verificar as minhas motivações. Alguma coisa que você fez para Deus e agora Deus olha para você e despede você e diz assim: muito obrigado. Agora, contando que você, com aquilo que você me deu, então perdão, pode ir embora. Meu irmão, meu amigo, irmã, minha amiga, absolutamente nada, absolutamente que você possa fazer por si mesmo comprará jamais o favor de Deus.
O lado positivo é colocado no versículo de número 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração contrito e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Em outras palavras, Deus o aceita quando você vem a Ele de mãos vazias, sem alegações, sem reservas, sem desculpas, sem mais, nem porquês. Aquele que vem a Deus com esta oração: ó Deus, compadece-te de mim, pecador. E isto é tudo e nada mais. Ó Deus, a maneira como eu tenho falado, os pensamentos que eu tenho guardado e engendrado na minha mente, os meus atos, ó Deus, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, ó Deus, e segundo as tuas muitas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Coração realmente quebrantado pela sua pecaminosidade. Ele se diz assim: pastor, isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Sim, eu me afirmo, isto não é suficiente. Preste minha atenção. Lembre-se e coloque isso em seu coração de uma vez por todas. Deus já fez o resto. Ele ofereceu o sacrifício de seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Todo sacrifício, portanto, oferecido no Antigo Testamento era um mero símbolo do verdadeiro sacrifício. Aqueles sacrifícios lá do Antigo Testamento, como afirma categoricamente o apóstolo Paulo, não perdoaram pecados de ninguém. Aqueles sacrifícios meramente suspenderam a punição, até que chegou a plenitude dos tempos, e os pecados de todos os crentes do Antigo Testamento, do Novo Testamento e de todos os eleitos de todas as eras foi definitivamente punido. E foi punido de uma vez por todas. Nenhuma gota de sangue de Jesus foi derramada em vão. Por aqueles que Cristo morreu e pagou o preço do pecado, esse preço foi satisfeito por Deus. Deus o aceitou. Desde todos os tempos, Deus estabeleceu um método, preste bem atenção. Desde todos os tempos, Deus estabeleceu um método que Ele mesmo aceitou para perdão dos pecados. E o método é esse: derramamento de sangue por um substituto. Por isso, meus irmãos, é colocado no último e final verso deste salmo: então te agradarás dos sacrifícios de justiça. Não sacrifícios que eu, porventura, venha fazer com motivações equivocadas, mas sacrifícios corretos, de acordo com este ensino. Não aqueles sacrifícios motivados por um possível mérito de perdão. Exatamente pelo fato de que todos aqueles sacrifícios jamais tiveram este condão. Mas os sacrifícios de ações de graças, ou melhor,
sacrifícios de ações de graças por aquilo que Deus fez por mim e em mim. E aqui está, portanto, meus irmãos, a atitude correta do coração. O Novo Testamento, meus irmãos, afirma categoricamente que Jesus derramou o seu sangue inocente, injusto, pelos injustos. Ele morreu a nossa morte. Não algo que eu tenha feito, mas que Deus fez de forma definitiva. E, portanto, aquilo que Deus fez em Cristo, nada, absolutamente nada, pode ser acrescentado. Quando ele afirmou, ali na cruz do Calvário, quando o seu sangue inocente está sendo derramado, ali na cruz ele afirmou, tetelestai, ou melhor, está consumado. Em outras palavras, está completado. E nada, absolutamente nada pode ser acrescentado. Jesus pagou completamente a penalidade pelos meus pecados. E tudo aquilo que ele demanda de mim é exatamente isso. Arrependa-se e confie que Jesus já derramou o seu sangue, morreu naquela cruz infamante e o fez em meu lugar. Ele sofreu a punição que é minha. Ele pagou o preço de todo o pecado, de tal maneira que Deus aceitou o preço pago. E a minha dívida para com Deus, portanto, foi cancelada. Você crê nisso? Você crê que não há outro meio de salvação senão aquele apresentado por Deus em Jesus Cristo, o nosso Salvador? E agora, meus irmãos, Deus olha para mim como se eu jamais tivesse cometido pecado algum. Ele perdoa todas as minhas atrocidades, porque Ele o fez pagar o preço de sangue em um outro alguém. Jesus não veio, meus irmãos, para ser um filósofo. Esta ideia idiota de que Jesus ali na manjedoura está pura e simplesmente dando uma lição, um ensino de amor, de bondade, exemplo de amor para ser seguido. Está idiota? Jesus Cristo veio com a única finalidade. Ele veio para ser um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, visto que o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus limpou a minha consciência das minhas atrocidades. E é aqui que está a razão para que eu abra minha boca. A minha boca tem agora motivos para se abrir em louvores, ao contar, portanto, a história do Evangelho, das boas novas que me alcançou. Eu creio nesta verdade. E esta história do Evangelho é tão certa como o ar que eu respiro. E o Espírito Santo testifica em meu coração. É assim, para mim que pequei contra Deus, há uma fonte imensa de perdão, pois Cristo pagou com a punição que deveria ser posta sobre mim. Eu não sei se este dia já chegou para você. Você se lembra quando o apóstolo Pedro terminou de fazer o seu sermão lá no dia do Pentecostes, aquela multidão de diversas partes do mundo, ponto,
Capadócia, Panfília, Cirene, das regiões distantes, todos ali em Jerusalém. E ele pregou o Evangelho. E o Evangelho foi pregado àquelas multidões. E cerca de 3.000 homens se converteram naquele dia, porque fizeram uma única pergunta. Depois de ouvir que Jesus Cristo havia sido morto pelos seus pecados, eles perguntaram: o que faremos? O que faremos agora? E o apóstolo Pedro, pregando o Evangelho com toda a autoridade, ele deu a resposta única e definitiva: arrependei-vos e crede no Evangelho. E, meus irmãos, pela história da humanidade afora, aonde esta mensagem chegou, brotou-se uma convicção no coração dos crentes. Eu estou dizendo dos crentes, preste bem atenção, eu não estou dizendo dos presbiterianos, dos batistas, dos católicos, dos pentecostais, eu estou falando dos crentes, daqueles que creram no Evangelho. Brotou uma convicção no coração destas pessoas e um reto foi levantado ao céu. E este reto foi escrito pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É porque, meus irmãos, porque de vez em quando a gente, dentro de nossa alma, levanta-se acusações, não é verdade? Não. Tem gente especialista de colocar o dedo em riste sobre você, não. Acusando. São os acusadores de plantão. Não. Então, esta pergunta lancinante: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E aí vem a resposta peremptória: é Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou? Quem nos separará do amor de Cristo? Portanto, anuncio em alto e bom som, abro a minha boca e canto e conto com hesitação, conforme o apóstolo Paulo escreveu no primeiro versículo deste capítulo que eu cito. Agora, pois, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se este capítulo, meus irmãos, não é vital para a sua vida, então, na verdade, você é cego, você é surdo, seu coração está em pedras. Se esta mensagem do Evangelho que diz que Deus decidiu perdoá-lo, se esta mensagem que chama você ao convencimento não atingiu o seu coração, então pode ter certeza de uma coisa: nenhum ações de obras, nenhuma atitude religiosa poderá ser o bastante. Mas se porventura Deus, pela sua infinita misericórdia e pela sua graça, se compadeceu de você na noite deste dia, agiu de forma suave, gentil no seu coração, saiba que o Espírito Santo é poderoso, ele poderia matá-lo agora. Mas o Espírito Santo age com bondade, em gentileza.
é como aquele cicio, aquele vento suave, e o Espírito Santo agindo de forma suave. Se porventura o Espírito Santo na noite deste dia convenceu a você do seu pecado, então abra o seu coração e faça esta oração. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Vamos orar.